Olha, se a gente olhar só pelo resultado de 1-1, e eu sei que no futebol não dá para te fazer uma análise sem considerar o resultado. Então o resultado de 1-1, um empate fora de casa, o Grêmio que vinha de 6 partidas consecutivas com derrota, olha, a gente tem que olhar e tentar entender de que maneira foi conseguido esse empate. Então o resultado por si só, ele é o segundo melhor resultado. O melhor seria ganhar, não ganhamos, a gente arranca o empate. Mas tem um monte de coisa que a gente precisa debater sobre isso. O Grêmio precisa o departamento de futebol do Grêmio precisa ter uma conversa com o Renato. O Grêmio melhora a partir do momento em que o Renato desfaz aquilo que ele colocou no começo do jogo. O Grêmio melhora quando o Renato, por exemplo, coloca os 2 garotos que dão mais velocidade, dão mais movimentação. Eu sei que o Natan fez escolhas erradas. O Natan tem um momento em que ele chega, ele consegue driblar o goleiro e ele prefere optar por tentar cavar o pênalti do que daqui a pouco finalizar. Agora tem uma situação muito importante nesse momento. O Grêmio precisa ter mais do que o Grêmio tem em campo. O Grêmio pecou demais. O Grêmio foi amassado pelo Atlético Goianiense. Então, se a gente pegar só o resultado, mas o melhor era perder? Não. O melhor era ganhar. A segunda possibilidade mais viável é o empate e nós conseguimos. Mas eu não vou pegar esse empate, colocar do lado e achar simplesmente que as coisas do Grêmio estão resolvidas. É muito triste o que a gente está vendo em campo. O Grêmio não tem nada. De novo, o Renato precisou optar por botar o Rodrigo Eli para que pudesse ter uma bola alçada. O Rodrigo ele não cabeceia a bola nem quando ele está brincando com as crianças em casa. Então tem algumas coisas que a gente não pode se iludir. A situação do Grêmio é terrível. Poucas vezes eu lembro de um Grêmio tão apático dentro de campo. Poucas vezes. Coisas têm que ser explicadas. Por que o Pavão saiu? Simples, não era o Pavão para sair. Um que tinha que sair era o Galdino, que foi erro, foi barberagem do Renato, tanto que com 30 minutos ele mexeu no time. Tinha que ter saído o Galdino que saiu e tinha que sair do João Pedro Galvão. E aí entra e se muda isso e se muda aquilo e tira um zagueiro. Eu não sei por que saiu o Gustavo Martins, por exemplo. O melhor zagueiro do Grêmio em campo era o Gustavo Martins. Além dele estar jogando mais do que o Kahneman tinha cartão amarelo. Na hora de sair, saiu o Gustavo Martins, não saiu o Kahneman. Então tem algumas explicações que elas precisam ser dadas. Eu não vou entrar nessa de achar que simplesmente empatou e a partir de agora a gente acha que tá tudo certo. Não tá. O Grêmio foi varrido pelo time do Atlético Goianiense. O primeiro tempo foi mais do que o dobro de oportunidades claras de gol do Atlético Goianiense em relação ao Grêmio. Enquanto o Goianiense teve 9, o Grêmio teve 4. Eu não vou me benzer apenas pelo resultado. O resultado, ele não pode ficar fora da nossa análise. Né? Agora o Gustavo Martins pode ter sentido alguma coisa. Faz parte, ele fez um bom jogo. Mas o Pavão não sentiu nada. O Pavão fica muito claro que foi uma opção do Renato. E eu sei que é o Renato o técnico de futebol do Grêmio. Mas seria interessante que, se perguntado, o Renato pudesse responder. O Grêmio precisa, a partir de agora, aproveitar esse fator casa. Eu já estou pensando lá no domingo que vem. Contra o Fluminense, o mando de campo é do Grêmio, vai ser no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, mais perto do seu torcedor, de volta ao seu estado de origem. Vai trabalhar a partir de amanhã já no CT Presidente Luiz Carvalho. Então os jogadores vão dormir em casa, vai matar toda aquela saudade do que o Renato está fazendo. Mas, por favor, compreendam. O Grêmio continua precisando de uma intervenção urgente no departamento de futebol. Por favor, conselheiros, liguem para o presidente Alberto Guerra, liguem para o Antônio Brum. Se eles não atenderem vocês, liguem para o Luiz Wagner Vivian. Se algum de vocês tiver proximidade, liguem para o Renato. Não dá mais para o Grêmio caminhar com as pernas que está caminhando. Por favor, de uma vez por todas, não vamos simplesmente pegar tudo isso que aconteceu agora e considerar que foi um empate heróico. Não foi. O Atlético Goianiense jogou mais que o Grêmio. O goleiro do Grêmio trabalhou mais que o goleiro do Atlético Goianiense. Não foi empate heróico coisíssima nenhuma. Foi o segundo melhor resultado que nós poderíamos obter. Porque seria muito pior se nós tivéssemos perdido e nesse momento a gente estivesse contabilizando 7 derrotas consecutivas, que seria a pior campanha da história do Grêmio dentro de ponto corrido. Mas vamos lá, eu vou trazer um número para vocês que ressalta exatamente o que eu estou falando. Em 7 partidas das últimas, que são 6 derrotas e um empate, tem 21 pontos disputados, que nós conquistamos 1. Em 21 pontos, tu perder 20 é muita coisa. Então é esse o âmbito. Dá para avaliar de vários, eu não tenho dúvida que vai ser colocado na coletiva por Renato, parabéns pelo empate.
Parabéns pelo poder de reação. Mas não vamos esquecer que aos 30 minutos o Renato mexe no time justamente porque ele resolveu que ele tinha que sair jogando com o Pavon, com o Galdino e também com o João Pedro Galvão. Mais uma noite que termina um jogo, até virei o copo aqui, mais uma noite que termina o jogo e o João Pedro Galvão não consegue tocar na bola com o mínimo de qualidade. O João Pedro Galvão não marca o zagueiro, o João Pedro Galvão não sai para fazer a jogada, o João Pedro Galvão não tem nada a entregar para o Grêmio. O Galdino foi das maiores barberagens dos últimos tempos da diretoria renovar por 3 anos com um cara que tem o tamanho da Tombense, não do Grêmio. Então tem várias situações embutidas neste mesmo jogo de futebol. Por favor, renatistas, não venham encher o saco com a história de fala agora do Renato, critica agora o Renato. 21 pontos nos últimos 7 jogos, 20 perdidos. Esse número é ridiculamente absurdo. 21 pontos e 20 desperdiçados. 1 ponto conquistado nos últimos 21. Ah, não, vocês não vão fazer o da volta olímpica porque nós empatamos com o Atlético Goianiense. Da maneira que empatamos ainda. Tem muita coisa errada, rapaziada. E tem muita coisa errada que passa pela mão do Renato. Ah, tem jogador que tá entrando e tá sentindo peso. Eu acho. Eu vi isso em alguns momentos do Nathan Fernandes. Eu vi isso em alguns momentos do próprio... Pô, tem uma bola que vai dominar ali dentro da área, o menino Gustavo Nunes, que a bola bate no bico do pé dele. Isso aí é uma bola que se a gente faz na várzea, os caras nos tiram do time. Eu sei que falta confiança, mas espera aí, né? Tem coisa muito errada. Tu começar um time em que tu escala Pavon, Galdino e João Pedro Galvão. Já tá errado, já é cagada. Mas aí, com 30 minutos, ele viu que fez a cagada. Opa, peraí. O Renato foi lá e vai mexer. Aí o Renato mexe. Aí um dos que ele tira, o que ele vai tirar? Galdino e João Pedro Galvão. Ele tira o Pavon. Ele tira o Pavon. Eu não tô transformando o Pavon no maior jogador da história do Grêmio. Mas entre João Pedro Galvão, Galdino e Pavon, se tem que sair 2, fica o Pavon. Sai o Galdino e sai o João Pedro Galvão. E agora, para tirar o João Pedro Galvão no segundo tempo, o Renato coloca o Rodrigo Eli. Meu Deus do céu, vai virar... Nós vamos chegar à conclusão que é normal o Rodrigo Eli virar referência de ataque do Grêmio. O que nós temos neste momento de jogada ensaiada é entrar um zagueiro inoperante, porque ele é alto e, segundo o Renato, ele é bom cabeceador. E que não é verdade. Porque ele não é bom cabeceador. Mas olha o ponto que nós estamos chegando. E sabe o que vai acontecer no próximo jogo contra o Fluminense? Vocês têm dúvida que o João Pedro Galvão vai começar jogando? Se o Grêmio não pegar o João Pedro Galvão, enfiar ele dentro do avião, eu ia dizer para onde que eu queria que ele fosse. Mas é um palavrão. E eu sei que tem criança e tem muitas senhoras assistindo. Mas se não pegar ele dentro de um avião e não mandar ele para a Turquia de volta para jogar no Fenerbahçe, o Renato vai escalar ele sempre. Presidente Guerra, se o Grêmio for rebaixado, o senhor manchará a sua história pro resto da sua vida, presidente Alberto Guerra. Leve isso em consideração. O presidente Romildo, presidente Guerra, ele ganhou a América com o Grêmio. Ele ganhou uma Copa do Brasil depois de 15 anos que nós não ganhávamos um título importante. Ele recuperou o Grêmio enquanto clube, presidente Alberto Guerra. E sabe como é que ele é lembrado hoje? O presidente que rebaixou o Grêmio. Ele não merece, mas essa mancha ficou na vida dele. E essa mancha do rebaixamento ficará na sua vida, se o senhor rebaixar o Grêmio. Porque daqui a pouco o senhor vai mexer em peças que não vão mudar nada ao contexto do Grêmio, mas a caneta é sua. Presidente Guerra, por favor, não rebaixe o Grêmio. Porque rebaixar o Grêmio não vai estar fazendo mal só para a história do Grêmio, vai estar fazendo mal para a sua história. O senhor vai carregar eternamente. O torcedor do Grêmio lembra exatamente quem eram os presidentes em rebaixamentos do Grêmio. O que o senhor tiver que fazer para mudar e para recuperar a credibilidade que o senhor tem com o seu torcedor, faça, presidente. Faça, porque o senhor jamais vai se arrepender. Mesmo que o senhor não entregue todos os títulos que nós imaginávamos que o senhor tivesse capacidade, e eu tenho certeza que o senhor tem capacidade de entregar. Mas, presidente, abra mão de tudo. Se o senhor tiver que trocar o seu diretor executivo, que não consegue contratar ninguém, troque ele. Se o senhor tiver que brigar e perder mais um amigo, como o senhor fez com o Calef, faça o mesmo com o Antônio Brum. Mas, presidente, não rebaixe o Grêmio.
Não rebaixe o Grêmio. Se o senhor tem convicção que está tudo certo, como o senhor falou depois do Grenal, então o senhor não mude nada no Grêmio. Mas que o senhor tenha convicção. Porque o que o senhor está fazendo nesse momento, e eu estou dizendo o senhor, porque o senhor é o presidente do Grêmio, pode ter uma plateia gigantesca na volta. Vai entrar sempre na sua conta. Porque o senhor recebeu parabéns quando o senhor resgatou o orgulho do torcedor do Grêmio, de gritar que tinha o Soares no ataque. Então, no momento do elogio, o senhor foi muito elogiado. Então, agora o senhor tem obrigação de entender o tamanho dessa crítica. E, por favor, não rebaixe o Grêmio, presidente Alberto Guerra. O Grêmio está desmanchado. O Grêmio tem um time frouxo. O Grêmio tem jogadores com medo dentro de campo. E o torcedor do Grêmio não merece. E eu sei que o senhor é um grande gremista. Então, não queira, se tem a mínima possibilidade do senhor deitar a cabeça no seu travesseiro à noite e o senhor achar que o senhor não tem culpa de nada que está acontecendo, o senhor não sabe o que está acontecendo então. Porque a responsabilidade vai ser toda sua. Tome uma atitude, presidente. Esse empate de hoje é um sorvete de cocô. Ele até pode ser chamado de sorvete, mas ele não deixa de ser merda. Porque nós estamos comemorando um empate contra o Atlético Goianiense, em que nos últimos 21 pontos nós conquistamos um. Presidente Guerra, não rebaixe o Grêmio, presidente. Eu tô falando muito sério, cara. É surreal. É surreal o que nós estamos passando. O Grêmio está adoecendo o seu torcedor. A cada jogo é o torcedor enlouquecido, é torcedor chutando mesa, é torcedor acreditando em coisas que a gente sabe que não deve acreditar. A gente acredita no João Pedro Galvão, a gente acredita no Galdino, agora a gente tem que acreditar no Rodrigo Eli de centroavante. Ele não faz gol em treino, ele vai fazer gol no Campeonato Brasileiro. Presidente Alberto Guerra, reaja. O senhor tem credibilidade com a sua torcida. Reaja e faça alguma coisa. Não é normal o que está acontecendo no Grêmio. Não é normal o que está acontecendo no Grêmio.